desta vez convidar o arquiteto Ricardo Carvalho e o fotógrafo Paulo Catino para dialogarem sobre o arquiteto Ricardo Carvalho e o arquiteto Paulo Catino, fotógrafo, sobre o que eles têm feito e sobre o trabalho deles. O arquiteto Ricardo Carvalho, para além de ser professor da Universidade Autónoma de Lisboa, onde sou colegas, defendeu um doutoramento há pouco tempo sobre a cidade social, tem escrito muito no Jornal Público, foi editor do Jornal dos Arquitetos entre os anos, não me lembro, 2005, 2008, e tem uma extensa atividade de publicações sobre arquitetura, Paulo Catino é um fotógrafo muito interessante, que interessa muito por arquitetura e pela cidade, fez também um doutoramento prático, ou teórico ou prático, nestas novas versões em que os artistas podem apresentar o seu trabalho artístico como próprio, como objeto do doutoramento na Inglaterra. E pronto, vamos ouvi-lo e depois no fim colocar as questões que estamos colocar. Queria agradecer em nome do Instituto de História da Arte e da Faculdade terem aceito o nosso convite. Obrigado. Cabe a mim começar. Boa tarde a todos, conheço parte da audiência. Quando o professor Montesco me avisou para este seminário, para esta conferência com o Paulo Catino, agradeço a todos. Estar aqui convosco é ótimo. Eu tinha pensado inicialmente, eu vou-me sentar, eu tinha pensado inicialmente em partilhar aquilo que são as minhas ideias sobre alguns artistas ativos nos últimos 30 ou 40 anos, porque é um assunto que me interessa de um modo mais privado, mas depois mudei de ideias e propus ao Montesco fazer uma outra coisa, que é partilhar convosco uma pequeníssima parte, algumas imagens do meu arquivo pessoal, imagens que não têm a ver com a arte contemporânea de uma forma direta, mas o que eu vou fazer hoje é, vou falar destas imagens do meu arquivo e vou relacioná-las com algumas práticas, questões, dúvidas da arte contemporânea a partir da arquitetura. E a partir de uma arquitetura que não é exclusivamente uma arquitetura feita por arquitetos, muitas vezes é feita pelo tempo. Portanto, assumo uma condição quase geográfica e natural e vou falar, livremente sobre obras de artistas que me interessam. Eu penso que esta audiência conhece alguns destes artistas que eu vou referir, embora, repito, essas imagens desses artistas nunca apareçam nesta curtíssima apresentação. Mais uma nota antes de iniciar, é que há uma questão interessante na cultura contemporânea, sobretudo para quem a olha do ponto de vista da arquitetura, como é o meu caso, que é muitas disciplinas, muitas práticas do pensamento do nosso presente se têm interessado pela arquitetura de diversos modos, muito pelas questões sociais, aliás, muita arte contemporânea trabalha muitas questões dos gender studies, a questão da identidade, a erupção das minorias, mas também se tem interessado muito pelas questões da forma da expressão humana na cidade, e essa forma é, sobretudo, o fruto do pensamento arquitetónico, e é exatamente por aí, mais do que pela questão social, que eu vou abordar esta ideia do space talk que o Nuno propõe e que, repito, me interessa muito. Espero que seja interessante. Podem interromper com questões e eu tenho todo o gosto em parar e continuar depois. Há um tema que me interessa muito quando se fala em arte e arquitetura, que é a questão do que é o banal e o que é o singular. Nós habituámos-nos muitas vezes a associar uma coisa banal a uma coisa que não tem um pensamento por detrás, que não é fruto de um projeto ou que não é fruto
de uma investigação e habituámos-nos a associar o singular àquilo que é o fruto da prática artística única, exclusiva, irrepetível. Eu vou questionar isso porque há uma coisa incrível no mundo contemporâneo, é que algumas destas divisões vão caindo e hoje é por mais evidente que é dificílimo conseguir, seja em arquitetura, seja noutra disciplina qualquer, configurar o banal. O banal é quase um fruto do tempo, como a natureza produz os seus ciclos, a cidade produz a sua banalidade, mas isso é o mais difícil de conseguir para um arquiteto. É quase como se fosse impossível pensarmos que uma expressão como esta fosse produto de um projeto. Contudo, sim, isto é uma plataforma artificial aqui na cidade de Lisboa, em Santa Clara, e é uma forma que os portugueses, em particular os lisboetas, tiveram de resolver uma questão dificílima na cidade, que é como é que se montam edifícios e como é que vivem pessoas num sítio geograficamente acidentado. E a arquitetura resolveu isso de uma forma muito interessante, que é inventou modos de assentamento extraordinários como este, que é uma plataforma que é inclinada, ou seja, não é uma plataforma de nível, e que por sua vez contém um jardim frondoso, hoje reaberto, que se pode viver e utilizar, felizmente. E eu, quando olho para esta imagem, quando eu fiz esta fotografia, e olho para ela retrospectivamente, penso sempre que ela tem um valor, primeiro, que reinventa completamente a ideia do banal e do singular, porque é simultaneamente as duas coisas. É de todos os dias, as pessoas não olham para isto como fruto de um projeto ou de uma reflexão, mas ao mesmo tempo é singular porque noutras cidades do mundo nós não podemos ambicionar encontrar este tipo de situações, porque são cidades planas, porque a sua história social e política não foi igual a esta, e nesse sentido encontra muito aquilo que os artistas da década de 70, sobretudo aqueles ativos nos Estados Unidos da América, quiseram fazer quando saíram dos ateliês e recusaram a prática artística dentro das quatro paredes do ateliê, do estúdio, e foram procurar na cidade e na natureza modos de intervenção. E foi aí que artistas como o Robert Smithson, por exemplo, começaram a criar o seu corpo teórico de reflexão sobre a capacidade de elementos tão arcaicos como construir uma plataforma poderem ser afirmações estéticas e políticas da intervenção do homem no território. Contudo, antes da chamada land art operar sobre algumas situações muito concretas, a cidade histórica já possuía essa gênese. Eu não me referi, mas vou referir agora, ao contrário do Paulo Catrica, eu não sou um artista, eu sou arquiteto e o meu arquivo não tem nenhuma ambição de validar estas imagens por si só. São imagens de referência que eu utilizo, mas elas nunca irão ser mostradas como imagens de prática artística. É muito importante afirmar isto. São, contudo, imagens que permitem falar em voz alta. E eu estou a preparar uma publicação onde elas vão aparecer exatamente com o título que eu lhes dei, que se chama Todos os Lugares. Isto é uma imagem que eu fiz na chamada White City de Tel Aviv. A White City é uma parte significativa da cidade de Tel Aviv, é uma parte moderna. Como sabem, penso eu, Tel Aviv não existia até aos anos 30 do século XX, eram dunas, com praia. E, através de um projeto de arquitetura e de urbanismo, construiu-se uma cidade literalmente do nada. E esta imagem é feita precisamente porque, provavelmente, as pessoas, quando caminham pelas ruas, não pensam que, na base deste sistema complexo de plantas autóctones ou exóticas, de edifícios de arquitetura moderna, na base esteve aquilo que muitas vezes a arte procura criar hoje, que é uma situação. Ou seja, a arte contemporânea hoje, estou-me a lembrar, por exemplo, dos trabalhos do Olafur Eliasson, para dar um exemplo muito conhecido, centra-se muito na criação de atmosferas ou de situações que simulam uma determinada realidade. Mas a arquitetura fala de uma forma quase existencial, é a sua condição existencial.
E o que aqui vem, que parece uma banalíssima imagem de qualquer cidade do mundo, é exatamente o desenho de uma situação, porque nada existia e de repente existem árvores, edifícios, pessoas que vão para as compras com os seus sacos de plástico e quando olhamos para lá das árvores, que também são projetos, vemos que há uma arquitetura que marca uma determinada visão do tempo e do mundo, que foram os anos 30, 20, 30 e a criação do Estado da Palestina, depois deu origem à criação do Estado de Israel em 48. E que esta afirmação de uma situação é tão forte que hoje é exatamente a identidade de Tel Aviv. Isso é que é muito curioso. É que aquilo que é absolutamente artificioso, é fruto do artifício intelectual, tornou-se hoje símbolo de identidade identitária de uma nação, classificado pelo Unesco como Património Mundial da Humanidade. Isto é uma Polaroid que eu fiz na ilha de Hong Kong no final dos anos 90. Nós estamos aqui a ver, são fotografias feitas com diversos suportes. iPhone, telefone Nokia, Polaroids, máquinas analógicas, máquinas digitais, e por isso as expressões vão variando bastante. Esta é uma Polaroid. E o que é muito interessante, eu gosto muito de mostrar esta imagem, é que esta imagem convive com outra, que é esta, que é o lado oposto da ilha. Portanto, a ilha é um cone, com o Victoria Peak no meio, e de um lado existe uma praia magnífica que se chama Repulse Bay, e do outro lado existe aquilo que nós hoje chamamos de cidade de Hong Kong, que eles chamam Central, e que é uma floresta de arranha-céus que competem com a topografia. Porquê é que está aqui? Porque a pergunta entre o banal e o singular é muito interessante. O que é mais banal? É uma praia onde convivem alguns elementos naturais e artificiais, ou uma cidade feita a partir da especulação máxima sobre o lote do terreno, ou seja, a sua verticalização teve a ver com a estreitíssima faixa de terra disponível para crescer. Como sabem, Hong Kong era uma concessão à Inglaterra que a China entregou durante séculos e que foi preciso rentabilizar. E, portanto, uma condição extremamente banal, que é uma condição económica, tornou-se extremamente singular do ponto de vista do resultado. Novamente identitária, porque Hong Kong criou a sua imagem a partir daquilo que eu acabei de descrever. Da mesma forma, esta imagem que foi feita na janela do avião a chegar a São Francisco, na Califórnia, coloca-nos uma questão muito interessante, que é, quando nós estamos dentro do Golden Gate Park, nós não percebemos, pela sua extensão, pela sua escala, não percebemos o fruto de um projeto que aqui está. É a união do Oceano Pacífico até ao centro da cidade, através de um parque que é absolutamente mental, no sentido em que é uma retícula, é um retângulo dentro de uma retícula, que, contudo, tem uma particularidade curiosa. É que a sua topografia vai variando. E, portanto, nós vamos subindo e descendo aqui dentro, e por isso nunca nos apercebemos que, tal como nas imagens anteriores, é fruto de uma situação previamente concebida, previamente planeada, mas que hoje percebemos como um ambiente urbano, enfim, mais banal, menos banal, mas como um ambiente urbano que não aparenta ser fruto de uma antecipação. Vou andar mais rápido. Aqui é mais ou menos a mesma história, interessa muito a questão da situação e da identidade. Isto é um fruto de um projeto do Roberto Bruno Marx, um arquiteto paisagista brasileiro, que estudou na Europa e depois voltou para o Brasil e trabalhou com muitos arquitetos importantes, entre os Oscar Niemeyer. E o que o Roberto Bruno Marx fez foi uma coisa tão simples como inventou a imagem do Rio de Janeiro. Antes da sua intervenção, a frente de mar do Rio de Janeiro era muito mais selvagem, e com esta domesticação da natureza, ou melhor, com esta domesticação da natureza, resultou a imagem que hoje reconhecemos do Rio de Janeiro para o mundo. Ou, isto no centro de Londres, em Bedford Square Place, aqui vemos uma outra coisa que me interessa muito discutir, que é que a arte contemporânea tem explorado muito, que é acidental e o que é propositado.
é impossível responder com esta imagem, mas ela interessa muito porque o seu resultado podia ser o resultado de uma posição extremamente radical sobre como tratar a expressão urbana de um edifício, entalpá-lo e deixar que ele seja invadido pelas casas do lado, de pequena escala, que são brancas e que dobram e que, de repente, uma, enfim, banalíssima empena urbana feita com tijolo castanho torna-se objeto de fruição estética para um artista provavelmente escultórica, para um arquiteto claramente disciplinar, que é trabalhar vão de janela com muros. Esta é uma outra imagem também sobre a questão da identidade. Eu fiz uma viagem longa pelo norte da Noruega, a convite de uma universidade. E ao longo da viagem, que demorou algumas horas, reparei que todas as casas eram encarnadas. Todas. E perguntei a uns arquitetos com quem estava, que eram noruegueses, porque é que as casas eram todas encarnadas. E deram uma resposta impressionante, que a Noruega só tinha dois tipos de casas. Tinha as casas encarnadas, que eram as casas dos trabalhadores, e as casas brancas, que são as caças, que eram as casas nobres. E, de repente, esta paisagem sintetiza-se com um gesto impressionante, que são duas tipologias cromáticas, que normalmente correspondem a tipologias morfológicas, ou seja, configuração da própria casa, que se repetem sem variação durante quilómetros e quilómetros e quilómetros e quilómetros. E por isso eu fiz esta fotografia, que é à beira de um lago, ou melhor, de um fiordo, porque isto é uma ilha, a Ilha de Hidra, e fiz esta casa porque ela sintetiza também a identidade de toda uma população que durante séculos só quis fazer de uma maneira. Isto é exatamente um tipo de tema que a arte contemporânea convoca muitas vezes, porque a arte contemporânea tem esta questão muito interessante e liberdade, que é um artista, ao contrário de um arquiteto, pode isolar um tema e esgotá-lo na sua precisão. E por isso é que nós vemos muitas vezes exposições documentais fascinantes de artistas que pegam num tema, que poderia ser esta casa, ou um farol, ou, enfim, casas abandonadas, e tentam exaustivamente tratá-lo e colocá-lo no museu. Contudo, o ponto de partida é exatamente este, é a observação de alguma coisa que nos causa interesse, curiosidade, e ao perguntar, ao estudar, conseguimos isolar a pergunta e transformá-la muitas vezes numa pergunta artística. E nesse sentido, eu acho que a arte contemporânea e a arquitetura têm muitas relações, porque a arquitetura contemporânea também muitas vezes se interessa por isolar um tema e esgotá-lo radicalmente, seja do ponto de vista estético, seja do ponto de vista tipológico, seja do ponto de vista morfológico. Partimos para uma geografia diferente. Eu fiz esta fotografia em Marrakech, no Palácio Menara, e quando esta imagem é mostrada assim, eu creio que a maioria das pessoas a associa a uma ideia de contemplação perfeita. A água que reflete o céu, há uma pequena casa de fresco com uma lógia, que é um pavilhão aristocrático, mas contudo, novamente, como na imagem anterior, quando nós tentamos procurar saber porque é que este espelho d'água, esta praça d'água, é tão magnificamente bela, grande, potente, radical. Bom, e quando vamos perceber e percorremos, o que se passa é uma situação muito interessante, que é, isto é a cota mais alta de uma grande propriedade agrícola, e esta praça d'água é o depósito que vai irrigar todos os laranjais que existem por vários hectares à sua volta. E é esta sabedoria que o mundo antigo possuía de associar estratégias de grande sofisticação formal a estratégias económicas e pragmáticas do mundo do trabalho, que muitas vezes a arquitetura contemporânea tem dificuldade em cumprir, porque o mundo tem outro tipo de equilíbrios, obviamente, mas também porque muitas vezes a arquitetura, por procurar ser artística, se desinteressou de operações mais ambiciosas no território, que têm a ver com a sua sustentabilidade, que têm a ver com a capacidade de chegar a uma pequena minoria que podia estar aqui a contemplar a água, mas em simultâneo chegar
às centenas e centenas de trabalhadores que fruíam deste palácio de uma forma completamente distinta, não através da contemplação, mas através daquilo que a praça proporciona, que é irrigar os campos. Isto é uma fotografia que eu fiz muito recentemente em Santo Estevão, em Tavira. Íamos a guiar e de repente, antes de uma curva, eu vejo este conjunto rural. E parei o carro e fiz uma fotografia. Interessa-me muito porque tem, novamente, o valor que poderíamos associar, em termos de escultura contemporânea, tem um valor de surpresa plástica. Mas, na verdade, é apenas um conjunto de casas que se associaram e que são armazéns agrícolas. Contudo, como foram cortadas por esta tímida Estrada Nacional, o seu recorte ganhou o quê? Uma singularidade. E esta é uma imagem do Grande Bazar de Istambul, que eu gosto de mostrar aqui branco para me centrar no essencial, porque quando a imagem está colorida distraímos-nos um bocadinho com tudo o que está à venda, e, enfim, é muito rico e muito complexo. Mas o que é que acontece? O Grande Bazar de Istambul é uma retícula de abóbadas e pilares bastante ambiciosa, muito grande, e o que é muito bonito é que quando encontra a cidade que está à sua volta, geram-se exceções, um pouco como a Broadway, na malha de Manhattan, não é? A Broadway é a linha de festo da ilha de Manhattan que supostamente os índios ou as civilizações pré-colombianas utilizavam desde tempos imemoriais. Quando o plano holandês sobrepõe a grelha a esta topografia, decide manter a linha de festo e a exceção. E o que é que essa exceção provoca? Provoca acidentes morfológicos ao longo do seu encontro com a grelha, que são quase todos magníficos. Um deles é muito famoso até na história da arquitetura. Aqui é mais ou menos o mesmo. Quando esta quadrícula encosta na cidade que está à sua volta, deforma-se, porque encontra outras arquiteturas e com ela tem que competir. E, portanto, ganha também um valor de singularidade escultórica, precisamente porque tem que se adaptar ao seu limite exterior. E por isso está como que deformada. Outro tema que me interessa muito na arte contemporânea, mas que na arquitetura é, diria, enfim, existencial, é uma condição existencial, é a reflexão sobre a repetição. A arte chamada minimalista, ou seja, a escultura de género norte-americana dos anos 60 e 70, compreendeu muito bem que os processos da sociedade contemporânea capitalista assentes na alienação e na repetição, ou seja, do trabalhador perder a capacidade de ter uma visão holística sobre o produto que estava a produzir e entender apenas uma parte. Ao compreender isto, compreendeu o potencial de isolar uma parte e repetir a parte, repetir o fragmento. Foi assim que se construiu a obra do Robert Morris, do Donald Judd, para citar, do Carlo André, para citar alguns nomes que são sebejamente conhecidos por quem se interessa por estes temas. Quando o Carlo André põe numa galeria em Nova Iorque, no final dos anos 60, construir uma passadeira de tijolos ou de peças de madeira ou de peças de pedra, ele não está a fazer nada de muito diferente daquilo que é uma passadeira numa praia ou um caminho, isto é uma fotografia que eu fiz na Ilha de Santa Cruz, nas Galápagos, ou um caminho que se repete com o mesmo tijolo feito de pedra vulcânica durante vários quilómetros pela paisagem impenetrável, até encontrar uma praia magnífica que se chama Tortuga Bay, e que é outra vez esta lógica da repetição de uma coisa. E muitas vezes a arquitetura contemporânea diz que se vai sustentar conceptualmente à escultura, sobretudo à escultura de gênese minimalista, como eu referi antes. Mas eu não sei se isso será bem verdade, ainda que haja alguns artistas que foram cruciais no pensamento arquitetónico. Eu vejo esse tema da repetição mais como uma gênese do próprio entendimento da arquitetura contra a natureza. A ideia da repetição como artifício mental máximo
contra a subjetividade absoluta dos processos entrópicos naturais. Isto é uma fotografia da ilha de Stromboli, na Sicília, em que, por razões que têm a ver com uma história trágica do ponto de vista social, a ilha manteve-se praticamente como era. Os pescadores abandonaram nos anos 20, 30 do século XX, e quando o Roberto Rossellini decidiu rodar aqui o filme com o mesmo nome, Stromboli, a ilha estava praticamente intacta. E de que é que constava a ocupação humana na ilha? Do arquétipo arquitetónico por excelência, a caixa branca com um furo, que é este aqui, percebe-se bem, que foi exatamente a ideia que o Le Corbusier propõe nos anos 20 para se referir à arquitetura na sua expressão mais primordial e, portanto, à arquitetura que o movimento moderno devia ambicionar. Libertar-se de tudo o que era supérfluo e ambicionar centrar-se numa espécie de arquétipo de futuro prodigioso. Mas estava aqui, o Corbusier conhecia, porque ele fez uma longa viagem pelo Mediterrâneo, portanto não era nada que lhe fosse estranho. E a ilha de Stromboli tem exatamente esta ideia da repetição, já não da passadeira como vimos, mas da repetição de um paralelepípedo ou de um cubo que se repete para todas as situações como a única solução possível desta arquitetura branca contra a pedra vulcânica negra. Esta ainda é uma outra situação, mais interessante ainda, que é a ideia do duplo, a ideia do falso e do verdadeiro, que é outro tema muito interessante e tratado muito bem pela arte contemporânea, sobretudo nestes últimos anos, sobretudo desde os anos 90, muitos artistas têm trabalhado sobre esta ideia da pergunta se aquilo que nós vemos nos está a enganar ou não, ou se temos que saber mais sobre aquilo que vemos. É exatamente o que está nesta imagem. Isto é uma fotografia que eu fiz em Zagreb, porque o meu hotel era muito próximo deste sítio e eu estava lá como conferencista e nos 2 ou 3 dias que lá estive, passava todos os dias por aqui. E olhava para isto e pensava, mas isto é magnífico. Mas não percebia muito bem porquê. Até que conveni que fiquei lá uns minutos a olhar, parado, aqui no cruzamento. E, de repente, fez-se um bocadinho de luz na minha cabeça, não sei se bem se mal, mas fez, em que esta imagem magnífica, porque provavelmente o plano desta cidade decidiu que neste sítio concreto, neste eixo urbano que acaba lá ao fundo com um tribunal, 2 edifícios de expressão neoclássica com colunas dóricas deviam marcar esta situação urbana. Ordem e composição. Contudo, como foram feitos por arquitetos diferentes, por proprietários diferentes, provavelmente em tempos diferentes, vejam como são falsos gêmeos. E vejam como um desejo de absoluta tábula rasa da diferença é absolutamente minado por dentro a partir da realidade. É um bocadinho aquilo que os artistas que trabalham com a ideia da cultura dominante e o que é que o underground produz como corrosão fazem. Só que aqui é uma metáfora arquitetónica disso mesmo. A ideia de ordem foi completamente posta em causa por uma diferença incrível, que os 2 edifícios, na verdade, não podiam ser mais diferentes. Aqui há também uma ideia de falsidade que me interessa muito. Os edifícios da Baixa Manhattan, em Nova Iorque, vá-se lá saber porquê, queriam dignificar-se, então recorreram às ordens clássicas, às colunas. Só que são falsas, são de latão. Porque, obviamente, não havia dinheiro para construir edifícios pragmáticos para pessoas com poucos recursos, não se podia construir com a sofisticação da imagem interior. Então, o que é que acontece? A ideia da repetição aqui ainda é mais fascinante, porque os edifícios da Baixa Manhattan repetem-se pelas suas escadas de incêndio, repetem-se pela janela tipo, não sei se sabem, mas em Nova Iorque esta janela foi utilizada em praticamente todos os edifícios deste período. Era uma janela que era produzida em série e aplicada, e portanto não havia possibilidade de não ter esta janela, a menos que se tivesse muito dinheiro para construir. E por fim, a placagem das colunas falsíssimas que se fazem toque-toque, e que criam esta ideia de repetição de um mesmo universo completamente antagónico, não é? Ordens clássicas com escadas de incêndio. Ou então, numa perspectiva mais erudita, as propostas de Mies van der Rohe para os seus edifícios no campus do IT em Chicago, em que de repente já é muito difícil perceber o que é que são as vigas estruturais e o que é que são os elementos de composição plástica.
ou ainda, de uma forma mais direta, este edifício do Oscar Niemeyer em Belo Horizonte, que, visto assim, parece um edifício estratificado por lajes de pavimento, mas quando nós nos debruçamos um bocadinho mais sobre ele, percebemos que não são. São lajes de pavimento, uma laje a meio piso e outra laje de pavimento. E isso porquê? Porque o arquiteto quis, obviamente, radicalizar esta ideia do empilhamento, da estratificação. Isto muito antes da cena nova-iorquina começar a empilhar materiais e começar a procurar na banalidade dos materiais industriais uma espécie de transcendência daquilo, agora vou dizer um palavrão, uma transcendência da Gestalt, que era uma teoria que estes escultores gostavam muito de ir buscar. A Gestalt quer dizer assim, eu estou aqui com um filósofo à frente, tenho que ter cuidado, mas a Gestalt tem um pouco a ver com a ideia da percepção unitária de determinado objeto, do ser humano poder compreender uma coisa holisticamente. Mas o Oscar Niemeyer já o tinha percebido nos anos 40, 50, quando começa a fazer este tipo de projetos. Isto é uma fotografia da Academie der Kunst, em Berlim. É um edifício magnífico do final dos anos 50, um pouco da família da Gulbenkian. E eu fiz esta fotografia porque estava numa reunião de trabalho e a sala onde eu estava dava para este pátio e fiquei fascinado com esta ideia da dupla repetição, da pérola das vigas de betão e da cerca que deixa ver o jardim, mas ao mesmo tempo nos está a dizer que não é suposto passarmos. Tem, obviamente, um lado escultórico. Ou uma casa construída em Quito, toda com a mesma peça de betão armado, esta claramente informada pela escultura norte-americana. Ou ainda uma obra nossa, eu fiz esta fotografia durante a obra, gosto muito desta fotografia, porque há uma certa ambiguidade entre o empilhamento das peças maciças que sustentam a grua, as peças da construção, também elas empilhadas, e o nosso edifício, que é outro tipo de empilhamento de vigas. Essa ambiguidade entre a banalidade dos materiais de construção e uma espécie de poesia da repetição é uma espécie de descodificador de alguma arquitetura contemporânea. Outro tema que me interessa muito e que tem muito a ver com a arte contemporânea é detectarmos situações imprevisíveis. E, sobretudo, a arquitetura, sobretudo a arte performativa, trabalha muito sobre isso, sobre a imprevisibilidade de uma situação. Duas pessoas que estão juntas, duas pessoas que correm, duas pessoas que estão a pensar um bocadinho nas coisas do Bruce Nauman, das performances que ele fazia com o seu próprio corpo, ou das performances que ele gostava que se fizessem com as esculturas arquitetónicas que produzia. Mas isso também começou muito antes. Por exemplo, esta catedral em Cádiz, na Andaluzia, tem uma situação inesperada, que, como está virada a sul, que, como sabem, não é uma situação corrente, geralmente as igrejas católicas estão orientadas a Oriente, mas esta não está. Isso significa que a luz queima completamente o seu interior. E ao contrário de um lado apaziguador que ao escuro que as igrejas possuem, esta possui um lado quase flamejante, porque a luz queima, como se vê nesta fotografia que eu vejo com o telemóvel, a luz queima o altar. Esta fotografia é muito recente. Nem tem legenda porque eu não tive tempo, peço desculpa. É o convento de São Domingo, em Oaxaca, no sul do México. E eu fila porque, ela não podia estar mais próximo de alguns desígnios da arte contemporânea, porque, de repente, um edifício do século XVI e XVII tem, num dos seus pátios, esta situação impressionante, que é uma janela que recorta ao céu. É magnífico. E não foi um acaso. Nesta situação especial, podíamos falar de um edifício que está semi-arruinado, mas não é uma ruína, é um edifício como está, aliás, é um centro cultural, hoje, e de repente, os arquitetos que o fizeram, nós não sabemos quem foram, nem nunca vamos saber, provavelmente, desenharam este pátio desta maneira incrível, que são 3 vãos numa parede de pedra, e um deles desenha a topografia ao fundo e o céu. Ou, talvez estes já conheçam melhor, esta situação incrível que é alguém ter decidido no século XIX que no Mosteiro de Alcobaça
as cozinhas iam ter estas peças que rompem a espacialidade original e que desenham os sítios do fumo e que, obviamente, provavelmente muitos artistas e muitos arquitetos deviam tê-lo feito. E que foi uma situação tão pragmática que teve na sua origem, que foi escoar fumo, mas que ao mesmo tempo gera espaço no seu interior. Esta chaminé é do século XVIII. Pensei que fosse o século XIX. E é uma das primeiras experiências de arquitetura do ferro que nós temos no nosso território. É de uma bizarria absoluta. Exato, porque as estruturas aqui, exatamente. E é século XVIII, primeira metade. Pensei que fosse no início do século XIX. Bom, mas aliás, eu vou voltar ao tema da chaminé, quase no fim, porque há outra situação curiosa, é que esta chaminé é por si só um espaço arquitetónico, porque nós entramos lá dentro. Não é? Ou, outro exemplo bastante conhecido, a ideia de Le Corbusier construir uma capela num sítio muito particular, é um topo de uma montanha, onde desde tempos memoriais se celebrava o sagrado, e é muito curioso que em cima de um muro de origem druídica o Le Corbusier monta o seu projeto, mantém um muro, rasga estas janelas, e há uma, onde está aquela menina a olhar, há uma que tem uma frase lindíssima que diz La Mer, e o mar está a largas centenas de quilómetros deste sítio. E, portanto, esta liberdade de introdução de sítios que estão distantes dentro de uma situação particular que é esta, eu associo muito à prática do pensamento artístico. Esta fotografia em Aljur, no Algarve, na costa ocidental, e eu filo porque estamos a falar de um espaço intersticial de 1 metro e pouco, 1,10 m no máximo, e há duas janelas de dois vizinhos diferentes que olham para um muro branco. Diríamos, não é tão distante do Green Corridor do Bruce Nauman. Não sei se conhecem esta peça, é uma peça incrível que são duas peças de madeira apoiadas por patas com uma luz verde que é suposto percorrer e que tem uma distância mínima, e a ideia do Bruce Nauman, da minha perspectiva, é precisamente a ideia da compressão. Comprimir o corpo humano e levá-lo a uma situação de desconforto, mas também de contemplação áptica, ou seja, com todos os sentidos. E é exatamente o que esta arquitetura popular, vernacular, fez, foi criar este espaço intersticial que se utiliza porque a zona de trás da casa, contra a topografia, é uma zona de stand-out de roupa, enfim, é utilizada. Portanto, este espaço usa-se todos os dias e estas duas janelas olham para paredes brancas, coisa que, aliás, o Álvaro Siza depois repetiu muitas vezes. Ou esta, que todos conhecemos, que é inundar um edifício com água, porque ele é o fim de um percurso longo. É um projeto do Carlos Mardel, um grande arquiteto militar português, que cria esta imprevisibilidade de inundar um edifício. Está tudo bem. Está tudo bem com o Smart Security. Então podemos tirar daqui. Inundar um edifício não deixa de ser também, na minha perspectiva, uma ideia que está muito subjacente a algumas práticas artísticas contemporâneas. Volto a referir o Olafur Eliasson. Ele fez uma exposição na Kunsthal Bregenz há muitos anos. Penso que foi aí que o seu percurso se consolidou a sério, em que num dos pisos inundou a sala do museu e plantou uns nenúfares. E as pessoas tinham que percorrer umas passadeiras de madeira e terem a experiência de estar num espaço inundado, com grandes referências a este tipo de situações. Ou, vou andar um pouco mais rápido, em Istambul, isto é o Palácio Topkapi, em que um simples elemento como um sofá quente, porque o tecido é cálido, numa sala fria, porque é feita de azulejos, um simples sofá é uma espécie de espaço dentro do espaço, até porque tem 2 metros e tal, para as pessoas poderem deitar, e não deixa de ser também uma experiência espacial muito inusitada, que é construir um espaço que é um mobiliário
dentro de um outro espaço com outra escala. Vou andar mais rápido. As portas de Lisboa, penso que isto é uma analogia mais clara. Práticas artísticas que desafiam as arquiteturas de representação de um certo tipo de poder. Eu fiz esta fotografia em Viena. Isto é uma instalação temporária em que um artista coloca uma casa extremamente pobre, banal, em cima de um dos mais representativos edifícios do poder vienense. É quase como se aqueles que menos expressão têm estivessem a conquistar a expressão máxima do luxo e da sofisticação. Vou passar esta, vou passar esta, vou passar esta, senão o Paulo não tem tempo de falar. E aqui nesta última parte vou mostrar uma série de imagens que têm muito a ver com a ideia do desafio daquilo que é o espaço entre o público e o privado. A famosa praça Jean-Marie Elfenat, como sabem, monta-se e desmonta-se a cada 24 horas, portanto ela própria constitui-se como uma performance urbana, como um relógio. Durante o dia praticamente nada acontece, ao fim da tarde tudo começa e pela noite dentro as coisas se vão intensificando. Cheiros, cores, sons, perfeito. Ou, no caso de uma antiga vila operária do século XVI, o Corral del Conde, há quase o lado performativo da pequeníssima capela se introduzir entre as galerias, impedindo a passagem e criando uma zona de tensão extremamente interessante e estando quase a competir com as próprias galerias de acesso às habitações. Ou esta situação também é muito performativa que eu fiz no México há uns anos, no Zócalo, no centro da cidade do México. Eu não percebi muito bem o que é que se passava aqui e sentei-me aqui a olhar melhor. E então o que se passa ainda hoje é que as pessoas que não sabem ler e escrever dirigem-se a estes senhores e a estas senhoras e pedem uma carta para as finanças ou uma carta de amor e de repente este espaço arquitetónico torna-se um espaço muito mais metafísico, que é uma espécie de espaço hipertextual de comunicação entre os seres humanos. Vou passar este. Vou passar este. Vou passar este. Ou aqui, isto é uma fotografia em São Paulo, no Parque de Ibirapuera. É um projeto do Oscar Niemeyer, chamado Marquise. No fundo, é um elemento de betão que lança uma laje sempre à mesma cota e deixa que a topografia vá variando. E o que é muito curioso é que há buracos nesta peça onde irrompe a vegetação tropical, mas mais importante do que isso é provavelmente o grande espaço público do século XX, do ponto de vista da arquitetura. É um momento em que a ambição democrática do movimento moderno se consegue de facto construir e é um espaço que, de tão grande e de tão essencial, acaba por permitir que tudo aconteça. Skaters, rappers, pessoas a namorar, sombra num sítio onde o calor é imenso, proteção da chuva num sítio onde chove todos os dias, praticamente, pelo menos uma parte do ano, e portanto não deixa de ser também um edifício que se conecta com estes temas das identidades urbanas, porque não há muitos como este. Vamos passar. Isto é uma praça que nós fizemos. Este eu queria começar do início. E há uma outra coisa que o Nuno Crespo gosta muito de falar, e aqui acaba nesta série de imagens, que é a questão da atmosfera, que é muito difícil para um arquiteto formalizar, porque eu acho que a atmosfera é uma consequência e não um desígnio, e ao mesmo tempo é muito difícil do ponto de vista filosófico também formalizar, porque coloca questões, como eu disse no início da minha apresentação, que têm a ver com a intervenção do tempo, têm a ver com a intervenção do ser humano como coletivo e não do ser humano como indivíduo. E é essa a dimensão artística que me interessa muito nos artistas que trabalham com a atmosfera, é deixarem que a intervenção coletiva complete a obra. Vou passar estas imagens para vocês verem que em 3 ou 4 cidades no mundo a luz é completamente diferente, a expressão da arquitetura é completamente diferente e, de facto,
é o tempo e a ação coletiva que configuram a atmosfera e não o fruto do trabalho de um indivíduo. Isto é o Lago Michigan, é uma fotografia de Chicago tirada do Lakeshore Drive. Isto é a cidade de Maputo, tirada do hotel onde eu estava. Vejam como a luz do Índico é completamente diferente. Isto é a cidade de Los Angeles, tirada do carro que eu estava a guiar. Penso que é Sunset Boulevard, exato, sim. E vejam como há poucos sítios no mundo com este pôr do sol. Claro que nós temos um pôr do sol com algumas afinidades com este, mas há uma ideia de atmosfera que é fruto da ação coletiva. Isto é uma Polaroid que eu fiz a primeira vez que fui a Nova Iorque, ainda existiam os Twin Towers, e que eu gosto da fotografia porque nos dá a atmosfera da cidade como eu a imagino, pelo menos, e que é uma cidade castanha e é uma cidade que é muito mais interessante no coletivo do que no individual. Ou seja, ninguém vai a Nova Iorque procurar um edifício, ninguém vai a Nova Iorque à procura de um arranha-céus. As pessoas vão a Nova Iorque à procura da força avassaladora da ação coletiva do homem sobre aquele território. Isto são os silos que eu encontrei na zona leste da Alemanha, quase na fronteira com a Polónia, e que hoje já não funcionam com a sua função original e que são uma espécie de marcos atmosféricos da paisagem. São verdadeiramente impressionantes. E o que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que esta paisagem, depois da existência destes silos, já não poderá abdicar deles. Ou seja, já faz parte desta paisagem. Sintra, a mesma coisa. Ou Tate, depois da intervenção do Herzog e Mouron, a decisão de colocarem um espaço na cobertura do edifício que olha para a City à mesma cota, muda por completo a percepção que temos da cidade de Londres. Antes da Tate Modern isto não era possível. E, portanto, as questões de atmosfera, para retomar o fio à meada, também muitas vezes têm a ver com descobrimos os sítios e agora conseguimos descobrir Londres desta maneira. Ou a casa do Hudson em Maiorca, que parece ter sido construída há muitos séculos, mas é uma casa dos anos 70, que se desenha quase como uma ágora grega que olha para o mar infinito, ou aparentemente infinito. Ou esta inversão de janelas de uma pequeníssima casa agrícola do Pico. Alguém tem ideia porque é que a grade está por cima? Eu acho que era para pôr coisas, não é? Claro, porque o nosso olhar contemporâneo está um pouco refém de uma certa estetização do património. E foi isso que aconteceu aqui. Mas, na verdade, a gênese deste edifício era encostar uma carroça e descarregarem coisas lá de cima, para cima da carroça. Daí esta ideia maravilhosa que é o grande em cima e o pequeno em baixo. Contudo, vejam como pode ser manipulador mostrar uma fotografia sem essa informação, porque olhamos para ela como uma componente, obviamente, formal. Contudo, a atmosfera é incrível, com esta bagacinha preta. Ou esta é uma fotografia da Casa Gilardi, desenhada pelo Barragán, na cidade do México, em que na sala principal da casa existe uma piscina. E muito antes de James Turrell começar a investigar obsessivamente a relação entre luzes natural, luz artificial e espaço arquitetónico, o Barragán tinha feito alguns ensaios que se conectam imenso com o trabalho dos artistas da percepção, ou dos artistas que estão interessados nas questões fenomenológicas, para ser um pouco mais erudito. E o Barragán trabalha exatamente com esta ideia de, ao longo do dia, esta linha de luz penetrar a água da piscina de forma distinta. É uma experiência magnífica, aconselho uma visita um dia de bom ao México. E isto foi um trabalho que nós fizemos que procura exatamente intensificar essa ideia de atmosfera. Foi dentro de uma ruína que corresponde a um conjunto de um hotel, construir uma piscina e não construir um conjunto de quartos, deixar um pouco a atmosfera do abandono desta propriedade vinícola como um tema da percepção do espaço, introduzindo a água, ou seja, inundando, como eu disse há pouco. E é isto.
Muito obrigado. Boa tarde ou boa noite. Obrigado, Ricardo, pela apresentação. Antes de mais, agradecer o convite que me foi feito para estar presente hoje e para colocar uma série de situações e de que mostraram, em particular, a partir de um projeto que fiz recentemente numa aldeia perto de Viseu, mais perto ainda de Canos de Senhorinho. E a partir destas imagens e deste projeto, a minha ideia era introduzir algumas questões que estão quase sempre presentes no meu trabalho e também acompanhando nos últimos 20 anos. Não sei, já são imensos. E de certa forma que tem que ver um pouco com esta ideia de como é que se representa o espaço, ou como é que, portanto, eu trabalho essencialmente sobre paisagem, o conceito de paisagem no meu trabalho não tem que ver exatamente com a natureza, tem que ver com a paisagem construída, com a paisagem tocada, com a paisagem muitas vezes pouco representada. E, portanto, costumo, ou tenho desenvolvido trabalhos em colaboração com arquitetos, com geógrafos, com historiadores, com gente que tem interesses diversos e perspectivas diversas sobre a paisagem. E, portanto, a minha ideia é exatamente usar este trabalho, que foi um projeto de encomenda de uma fundação, que se chama Fundação Lapa do Lobo, que convidou 5 ou 6 artistas diferentes para um livro que tinha a ver com a aldeia, ou digamos, com e nesse convite e nessa encomenda, os projetos de encomenda têm sempre. Há muitos artistas que não gostam de projetos de encomenda. A encomenda pressupõe quase sempre, digamos, uma espécie de despartilho quase, não é? Há muita gente que entende assim. Eu creio que eu entendo as encomendas como desafio. Portanto, esta fundação tem desenvolvido um trabalho muito interessante, com muitas coisas muito diferentes. É feita por um senhor que passou a infância lá, com os avós estejam lá, portanto, parece ter fundos quase ilimitados para dar uma ideia, desde asfaltar, desde retirar o asfalto de uma parte da aldeia para colocar pedra, a apoiar filmes documentais, como aquele que foi feito sobre o Saramago, José Itibar, a dar aulas de inglês gratuitas, tem 60 bolseiros, é uma coisa estranhíssima. E, portanto, eu aterrei um pouco nesta aldeia e uma das coisas que me assaltou desde logo foi exatamente um dos interesses que a Fundação tem, de certa forma, é, digamos que, quase domesticar aquela paisagem e torná-la, recuperar. Estão a fazer uma espécie de um projeto de turismo de habitação com casas antigas e, portanto, digamos que é quase como a Paris do Haussmann na Lapa do Lobo. Eu tenho ideias de recuperação do centro histórico e de ideias de memória que não são propriamente ou não casam com muitas expectativas que as pessoas que vivem na Lapa do Lobo têm. E, portanto, interessou-me imenso explorar exatamente quase que o anverso daquilo que a Fundação podia esperar. Nós não tivemos nenhuma agenda, cada um de nós fez exatamente o que quis, como quis, e foi fantástico esse resultado.
Mas interessou-me, como era um livro, portanto, cada um de nós tinha uma série de páginas onde podíamos colocar o nosso projeto, e interessou-me trabalhar com 12 fotografias, mas introduzir um mapa e um pequeno texto que abria o meu projeto, e eu optei por usar um pequeno excerto de Kevin Lynch, exatamente para tentar introduzir uma espécie de tom para que o projeto fosse ou pudesse ser visto. Não era que isso fosse, não era que isso fosse uma preocupação minha, mas essencialmente nesta última frase, não é, onde ele diz que diferentes grupos podem ver exatamente diferentes imagens da mesma realidade, porque alguns dos interesses do meu trabalho casam muito com essa hipótese de ver aquilo que está lá ou aquilo que existe. Depois, por outro lado, esta ideia de fotografar numa aldeia relativamente pequena e sermos 6 artistas diferentes era também causava um incómodo, enquanto, digamos que era um território finito e muito pouco, onde havia muito pouco para além das coisas que a Fundação tem feito, que de facto tornam uma parte da aldeia diferente das outras aldeias. A aldeia é igual a todas as nossas aldeias e tem todas as virtudes e os defeitos e todas as coisas e, portanto, essa imagem genérica, ou essa ideia de lugar comum, ou essa ideia de banalidade que o Ricardo falou anteriormente, interessa-me e interessa quase sempre ao meu trabalho, como é que se representam as coisas comuns. Partindo do princípio que o vernacular é uma espécie extinta, não é? Portanto, e que todas estas aldeias, e exatamente o mesmo vernacular que a Fundação se esforça por reintroduzir, não é? Das casas de pedra, a ideia das ruas em pedra, portanto, digamos que a ideia de construir uma espécie de memória artificial, Disney World, para aquela pequena aldeia, com imensos recursos, vocês não falam, não é? Mas, portanto, eles têm o seu mérito, isto não tem. Mas, portanto, havia esta dissonância entre a minha a leitura que eu poderia fazer ali e o trabalho que eu fiz e eventualmente, as coisas que nos mostraram como sendo quase, digamos, uma espécie de programa que presida às iniciativas que a Fundação tem. Eu usei um pequeno mapa que eu tenho, nos últimos anos, marco sempre as minhas imagens com um GPS, e, portanto, mais que um mapa, isto é aquilo que eu chamei um tracking block, não é? Que tem esta linha grande, a estrada nacional, a estrada que nos leva à aldeia, e depois estes pontos todos, estes caminhos são sítios para onde andei, e aqui, estas marcações que vocês veem são referências às minhas fotografias. E esta ideia também de não usar um mapa como um sítio com legendas precisas, digamos que interessava-me exatamente pelo caráter genérico que eu queria que as próprias imagens tivessem. Portanto, podiam ser imagens daquela aldeia, que foram imagens feitas naquela aldeia, ou podiam ser imagens de outra aldeia qualquer, e portanto, interessava-me muito explorar. Portanto, todas as imagens do livro e todas as imagens deste projeto e de muitos dos meus projetos têm muita informação. Essa informação muitas vezes não está, eu não a coloco junto às imagens, exatamente para criar uma espécie de 2 layers para que as imagens possam ser vistas. Portanto, aqui vocês têm a minha referência do meu arquivo, depois têm uma série de coisas técnicas, da máquina, da data, das horas, e depois têm a referência do GPS, e tudo isto pode ser, vocês podem mesmo ir ver onde fica esta rua, ou podem achar interessante só e especulativo este lado abstrato. Portanto, interessou-me nesta aldeia exatamente aquilo que vem interessando ao
meu trabalho há muito tempo, e isto lança-me um pequeno desafio até alguns arquitetos que possam estar presentes, um bocado como é que se poderia fazer um inquérito à arquitetura banal hoje, não é? É uma coisa verdadeiramente impossível. Isto tendo em conta o inquérito à arquitetura popular dos anos 50 e aquela espécie de impulso romântico na procura do vernacular, com imagens absolutamente fantásticas e lindíssimas e muito poéticas, não é? De tudo, coisas que desapareceram, não existem, ou quando existem sob a forma da domesticação, não é? São as aldeias históricas, aquelas coisas todas, são quase sempre coisas que não são vividas, coisas que são criadas para... E, portanto, nesta aldeia interessaram-me pormenores arquitetónicos diferentes, mas interessou-me imenso esta ideia exatamente esta ideia de contraponto em relação àquilo que digamos que são as expectativas daquela fundação, que é exatamente, digamos que, reintroduzir conceitos de memória e de história que eu acho que não existem e que eu acho que são perigosos de muitos pontos de vista, que são muito conservadores. E, portanto, estas casas e estas são feitas com outras ideias, são tudo situações onde os materiais e o desenho digamos que reinventam, neste caso, a repetição. As colunas do Ricardo Sousa aparecem no mapa do Google, portanto, e é muito interessante. Essas são em cima. Exatamente. Sim, estas são em cima. E aqui é muito interessante que esta casa lembra muito daquela ideia que em muitos países, por exemplo, em alguns países do Médio Oriente ou na América do Sul, que se encontra que muitas vezes a casa é feita e a última coisa que se faz é pintar a casa. Portanto, e aqui, em algumas situações, é uma coisa muito interessante, porque falam dos vasos e desta coisa toda, as portas imaculadas e as colunas e depois tudo o resto logo se vê, não é? Como vai sendo construído, vai sendo apropriado à medida que os recursos económicos aparecem. Portanto, interessa-me quase sempre perceber exatamente ou construir imagens que podem ser cada vez mais alegóricas ou simbólicas ou de muitas coisas e interessou-me aqui exatamente não que estas imagens pudessem ser daqui ou de outro sítio qualquer. E esta casa representa um pouco a ideia de que isto é o início da tal intervenção da Fundação, e esta casa já tem portanto, estes dois bancos são artificiais, não é? Portanto, é um arquiteto que fez este projeto de intervenção para a Fundação, e depois a casa em si própria tem também todos estes elementos de tempos diferentes e layers diferentes em termos de materiais e de acesso, não é? Que são quase sempre pragmáticos, e esse lado pragmático também me interessa sempre explorar. Portanto, este corpo de 12 imagens que saiu neste livro, que a Fundação encomendou, eventualmente irá ser objeto de uma exposição minha nos próximos meses. E, portanto, eu nunca, para além do livro, eu nunca mostrei estas imagens, nunca as imprimi, não sei que escala que elas podem ter, e esses são uns aspectos importantes também para que algumas destas imagens possam ter mais vida. Mas, de certa forma, ao meu trabalho,
interessa-me quase sempre pensar, e foi por isso também que mudei ou seja, me propus fazer um doutoramento por projeto e me proponho quase sempre, digamos que, refletir sobre a minha prática e pensar sobre a minha prática e pensá-la a partir de um ponto que, exatamente, que as fotografias têm algumas coisas que são muito interessantes e especulativas, ou seja, a ideia de que são banais também, não é? Que estão presentes no nosso cotidiano sob todas as formas. Aliás, a apresentação do Ricardo é um bocadinho espelho disso, que é muito interessante, porque elas têm poder, elas não necessitam de um aparelho muito sofisticado para nos comunicarem ideias, portanto, podem ser as imagens do telefone móvel ou todos os tipos de fotografia conseguem ou têm essa habilidade de comunicar, não é? Elas constroem quase eu costumo usar a analogia com a literatura, porque elas acabam de funcionar da mesma maneira. Nós todos sabemos ler, não preferimos necessariamente ser poetas, nem ser escritores para usar a língua, e portanto este lado polissémico que as fotografias têm, que são muito parecidos com as palavras, não é? De significarem coisas diferentes em contextos diferentes. Depois interessa também o outro lado, que é de ao mesmo tempo ter uma espécie de dupla expectativa sobre este trabalho. É evidente que as minhas fotografias, como são feitas com uma máquina, digamos, mais tecnicamente mais sofisticada do que uma máquina comum, não é? Ou com um telefone móvel, ou uma máquina analógica ou digital de pequeno formato, elas são muito ricas em detalhe e têm muito esta coisa de ser mais ou menos, de manterem uma espécie de ponto de vista, ou ensaio uma espécie de ponto de vista neutro sobre. É evidente que isso não existe, que cada vez que nós escolhemos um enquadramento ou que pensamos sobre uma fotografia, nós estamos exatamente a não ser objetivos, estamos a ser subjetivos, e portanto essa neutralidade que estas imagens ensaiam é completamente artificial, como elas ensaiam uma outra coisa que é sempre mais ou menos perigosa também, que é de ninguém tira fotografias más, não é? Nós todos tentamos fazer o nosso melhor, não é? Portanto, estas imagens necessariamente estetizam os assuntos e constroem um ponto de vista, digamos, a mim interessa-me explorar a espécie de tensão crítica que há entre alguns destes objetos que podem ser mais bonitos ou mais feios do ponto de vista plástico ou arquitetónico ou outro, mas das fotografias digamos, ser uma espécie de janela para o assunto, onde o tal detalhe e a composição são mais, onde mantêm-se mais ou menos estáveis. E portanto interessa-me sempre é muito interessante, ou para mim é muito interessante este lado digamos, esta função estética que todos nós temos, seja uma pessoa que vive na Lapa do Lobo, ou nós que temos em Lisboa, numa cidade qualquer, todos nós temos expectativas sobre as coisas, sobre o espaço onde vivemos, e eu tenho sempre a ideia de que poucas pessoas vivem na arquitetura que querem, não é? Mas muitas dessas pessoas têm a sorte de viver na arquitetura que imaginaram, não é? Nós muitas vezes, quando vivemos em cidades, não temos essa hipótese, não temos recursos económicos, não podemos ter a arquitetura que queremos. E isso, de facto, às vezes as pessoas dizem, pois, a arquitetura é isto. Não, a arquitetura é exatamente igual a todas as outras coisas e portanto, não transforma radicalmente nada, mas pode nos dar prazer ou não. Mas eu imagino que muitas destas pessoas que constroem ou que têm a hipótese de decidir sobre a sua própria casa conseguem eventualmente viver numa arquitetura já que foi feita por elas, não é? E essa parte é interessante, não é? E todos nós, no filho com 11 anos, obcecava à mesa a desenhar plantas e casas e não sei o quê. Eu às vezes digo, não, nos anos 20, coisa funcional, podes pôr um corredor aqui, eles não, mas isso não é
eu prefiro ter um corredor maior, e portanto ele se eventualmente vivesse na Lapa do Lobo e tivesse mais uns anos de idade, tivesse dinheiro, construía a casa que queria, desde que tivesse um lote e que tivesse digamos, uma licença de camarária. Mas depois a própria aldeia, isto voltando um bocadinho ao assunto e saindo das imagens, a aldeia é muito interessante porque de facto reflete muitas coisas. Há uma série de para além daquele centro que hoje já não é público, porque a Fundação deu para lá arranjar coisas e anda para lá fazer coisas e tiraram fachadas de casas que tinham sido remodeladas nos anos 50 e 60 com os materiais novos e voltaram a pôr tudo em pedra. E depois há uma série destas casas que são feitas por pessoas que imigram ou por pessoas que não querem viver ali no centro histórico, que recusam os materiais ditos antigos ou históricos e que preferem o conforto do alumínio, porque é frio, não é? E que preferem materiais novos e construir casas com outros. Mas há uma série de digamos que há assim pequenos apontamentos quase de arquitetura moderna que são muito interessantes. É uma casa que está meio abandonada e digamos que a mim interessou-me convocar, eu não queria fixar-me só no aspecto ou ter só um entendimento sobre aquilo que via e construir, sei lá, um projeto só com portas de marquise ou com fachadas que fossem todas iguais. Portanto, digamos que tentei, de certa forma, convocar sentidos diferentes e de certa forma, ter imagens que pudessem umas ser mais atmosféricas que outras, não é? Ou tivessem mais de cor ou que tivessem um certo ambiente e que transportam às vezes os assuntos para outros campos. Mas a mim interessa-me, enquanto ou seja, interessa-me esta ideia de lugar comum, interessa-me convocar a ideia de que muitas desta arquitetura ou destas paisagens não são muito representadas, quer dizer, ou não eram quando eu comecei há alguns anos. Agora há cada vez mais artistas, não só fotógrafos, de outros meios que se interessam por muitos destes territórios porque é muito interessante, porque de certa forma as imagens de representação, quando se quer representar, quando o Estado decide fazer uma campanha, o nosso turismo decide fazer uma campanha para nos exportar enquanto destino turístico, escolhe quase sempre as mesmas imagens desde há muitos anos. Não é? Nos últimos anos são os campos de golfe, por exemplo. Portanto, há uma série de estereótipos e a todos os estereótipos escapam este, é evidente, porque isto eventualmente não atrairia ninguém. Portanto, são imagens feitas com um propósito muito... mas depois existe essa dificuldade que eu acho que a fotografia e o vídeo ou o cinema conseguem fazer muito bem, conseguem de facto construir ferramentas de observação e de relação com alguns assuntos onde muitas vezes, digamos que quase todas as ferramentas analíticas das diversas disciplinas se esgotaram, não é? E essa parte é muito interessante. Eu acho que os arquitetos fizeram sempre isso muito bem, porque nós temos no nosso século XX temos excelentes fotógrafos, arquitetos ou arquitetos fotógrafos. Portanto, os arquitetos sempre dominaram muito bem a fotografia e sempre foram muito conscientes daquilo que poderiam e daquilo que representam as imagens. Portanto, a mim interessa-me e continua a me interessar estas imagens e estes sítios.
E, quer dizer, não estou nada seguro de que aquelas podem representar daqui a uns anos, não é uma preocupação que me assista, não é? Que tipo de imaginário é que elas podem construir. Interessa-me sempre pensar que elas podem ser ao mesmo tempo um documento visual sobre um modo de ocupar o espaço, ou sobre um modo de viver, mas também me interessam quando as exponho, interessam-me que elas sirvam exatamente só para ser olhadas e para ser pensadas a partir de outro ponto, digamos, de outra habilidade ou de outra hipótese crítica, analítica, contemplativa. Portanto, não tenho, digamos que elas não são, eu não as penso como uma espécie de território fechado e não as penso como uma ferramenta crítica em relação aos assuntos que eu fotografo. Interessam-me estes sítios, interessam porque eles existem, e interessam-me pensar sobre coisas que existem, portanto, interessa-me construir imagens a partir de paisagens ou de arquitetura que existem, que foram moldadas sempre portanto, elas têm essa ideia de espaço e de tempo. Eu acho que as fotografias continuam a resolver muito bem, não é? Depois tem uma hipótese que me agrada imenso, que é a ideia de desacelerar o próprio tempo, não é? A ideia de nós podermos visitá-las e de podermos olhar para elas com outros tempos. Eu acho que as fotografias cumprem essa função muito bem, mesmo coexistindo com todas as outras hipóteses. Portanto, eu acho que seja com todos os outros tipos de fotografias que podem ser feitas, com toda essa democracia tecnológica que existe hoje, não é? Mas elas continuam a convocar os nossos sentidos para essa hipótese de desacelerar o tempo. Portanto, estas imagens, cá está, em relação ao assunto, isto é uma das intervenções que a Fundação fez. O fundo está uma casinha já em pedra, não é? E, portanto, esta rua, portanto, já foi empedrada, é um entrado novo, não é? E a mim interessou-me também, de certa forma, evocar em alguns momentos esses contrastes que o trabalho da Fundação, que me encomendou e que me levou, de certa forma, o trabalho propunha ou está a fazer. E é muito interessante porque eles são, de facto, têm essa vantagem de ter uma tolerância enorme e nunca ver algumas destas imagens, mostraram alguns comentários. Um dos comentários foi exatamente como é que coisas tão feias podiam ser tão bonitas em fotografia, e portanto esse lado volta a convocar aquilo que eu vos disse, quer dizer, ninguém tira mais fotografias. As fotografias estetizam sempre os assuntos e constroem sempre modelos que não são exatamente a realidade, ou nem têm que ser, nem nunca podem ser. E portanto, para terminar, esta hipótese também de fotografar estes sítios, ou de trabalhar nestes sítios, eu trabalhei bastante em subúrbios, e não só cá, em Inglaterra, em outros países. E essa parte interessa-me sempre, exatamente por essa não inscrição que eu falava há pouco, por serem sítios por serem sítios pouco olhados ou pouco fotografados, não é? Porque habitualmente não são ou não eram até há algum tempo merecedores dessa atenção, não é? Agora o que vemos é que quase tudo é muito interessante, porque de certa forma as categorias esbatiram-se todas, não é? Não há a própria cidade, já os limites da cidade já quase que não existem, o campo também já não é só o campo, não é? E, portanto, todas essas categorias estáveis
reconhecimento dos espaços bateram-se. E em partes bateram-se por causa da própria fotografia, o cinema, não é? Porque levou, pela sua mimética, não é? Muitos destes elementos, portanto, divulgou a boa e a má arquitetura, divulgou os materiais, divulgou, portanto, todas estas. Eu há poucos dias vi um projeto, por acaso com fotografias péssimas, mas era um projeto fantástico, um fotógrafo romeno que fotografou uma aldeia na Roménia construída por imigrantes, um P3 do público. E, portanto, como eles estão em França, trazem exatamente aquilo que os nossos imigrantes fizeram, só que é exatamente a mesma ideia. Portanto, eles trazem os materiais, conceitos espaciais completamente diferentes e portanto, constroem novas casas. De certa forma, o que eles estão a fazer é um pouco aquilo que o Walter Benjamin dizia que a fotografia iria fazer pela arte, quer dizer, são processos miméticos de comunicação e, portanto, as imagens andam em todo o sítio. Portanto, eles, quando voltam com aquelas imagens e constroem a outra arquitetura, que é a arquitetura das suas próprias expectativas. Não é? Portanto, essa parte é muito interessante. Portanto, ao meu trabalho interessa em parte essa hipótese, não é? Quase analítica, de olhar para coisas que existem, de representá-las, mas depois existe também uma outra dimensão plástica que tem a ver com os próprios materiais, ou que tem a ver com todas as outras escolhas que nós fazemos, não é? Ou como pensamos no modo de fotografar e de sequenciar as imagens e de as articular com umas com as outras. Portanto, de certa forma, a minha, mais do que alongar, estava interessante falar um pouco sobre esta fazer uma space talk, muito bom. Desenho mal feito ou de uma pintura mal feita por ser uma grande obra de arte. Isso é uma coisa que nós pensamos. Eu achei muito interessante porque íamos falar, mas havia aqui uma coisa que eu acho que os nossos trabalhos, por isso é que quando nós pensamos em juntar-nos para esta conversa sobre o espaço, achámos que fazia sentido esta ideia da banalidade e desta maneira, sobretudo, como é que, através de um caso da fotografia, de outros casos, da arquitetura, um elemento muito banal de repente se transforma num elemento singular, no sentido não singular de ser único, mas de ser não perfeito, de ter valor. Eu gostava de vos ouvir um bocadinho falar dessa metamorfose, porque do meu ponto de vista tem que ver com essa ideia da transformação de uma coisa numa outra coisa, não é? Uma metamorfose de um momento distinto, e é uma linguagem muito comum à arte, sobretudo à fotografia, e hoje em dia também muito próximo à arquitetura, os temas da arquitetura social, do autoacabamento, que alguns arquitetos propõem aos utilizadores da arquitetura, são eles que vão usar, são eles que têm que acabar, portanto está sempre ali. Como é que vocês veem esta transformação
esta metamorfose do banal e do comum, do vernacular. Eu acho que estamos a falar de dois tipos diferentes de banal. Porque a mim interessou mais abordar o banal fruto de uma ação coletiva, aquilo que as pessoas entendem quase como dizias tu antes, como o valor coletivo adquirido. Mas esse banal que eu mostrei é um banal que, apesar de tudo, alimenta culturalmente a hipótese de se construírem coisas a partir de si. Eu penso que a arte contemporânea e o trabalho do Paulo Catrica, eu vejo incluir aí, muitas vezes trabalha sobre outro tipo de provocação intelectual, que é coisas para as quais ninguém quer olhar, ou pelo menos ninguém. Algumas pessoas que estão, como nós estamos, interessadas em pensar este assunto, essas coisas são convocadas quase como desafio a um espelho. Eu acho que são duas coisas distintas, porque o banal que eu referi como eu dizia no início, é um banal muito difícil de conquistar. É um banal que só pouquíssimas arquiteturas conquistam, que é pertencerem sem tempo a um lugar. O outro banal desta aldeia é um banal que tem a ver com uma forma de atuação social recentíssima, que colide com a nossa visão do que é que poderia ser o território e as cidades, porque, independentemente das fotografias possuírem um valor reflexivo e estético, a verdade é que aquilo que lhes deu origem é alguma coisa que nos causa um certo desconforto que tenha acontecido, ou seja, a destruição de alguns lugares por formas de apropriação que eu, pelo menos eu, questiono. É muito interessante que a arte tenha pegado nisto, muitas vezes não se posicionando muito bem, documenta, mas não se posiciona muito bem sobre o que é que de facto aquilo quer dizer. Mas eu acho que essa ambiguidade eu percebo o que está a dizer. O teu banal é um banal de projeto, que tem futuro, não é? É o tal take do Palácio, que é o take lá, não é? E essa parte é muito interessante. Eu, de facto, interessa-me quase sempre por fotografar o espaço público. E eu concordo contigo quando dizes que, de facto, a arte contemporânea retoma de facto, olha para as coisas e tenta aqui, mas não digamos que é uma casa sem arte, não é? Mas eu acho que esse ponto de vista aqui é muito interessante, porque eu vejo isso em relação ao meu trabalho e vejo isso em relação a alguns outros trabalhos, que é a ideia exatamente de nós podemos olhar para algumas destas imagens, não é? E alguns de nós podemos, de facto, foi por isso que eu quis usar aquele excerto do Kevin Lynch, digamos que cada um de nós olha para as coisas a partir de pontos de vista diferentes, muitas vezes informados por coisas diferentes, umas vezes com um olhar analítico, outras vezes com um olhar contemplativo. E muitas vezes, de facto, as coisas são muito... há uma espécie de... Eu acho que a ironia é uma coisa muito importante para a arte contemporânea desde os anos 60 e 70, não é? A ironia faz parte, faz uma espécie de jogo infinito, não é? E eu acho que há uma espécie de ironia ao estetizar alguns exercícios, não é? E eu percebo que isso é um jogo, não é? É um jogo que se joga, é um jogo que se... e é um vício ao mesmo tempo. Agora, eu acredito mesmo que era arte contemporânea, eu acho que essa espécie de expectativa que a maior parte dos jovens arquitetos têm de ser artistas antes de ser arquitetos, que lhes retira essa banalidade. E eu acho que isso é um problema ideológico. Isso é porque eu estudei um pouco a história da arquitetura por causa da minha investigação de doutoramento, e o que se via ali é que havia uma espécie, até um certo momento, até à tal pós-modernidade, seja ela o que for, não é? Porque ela depois é diferente, não é? A arquitetura na arte, a pós-modernidade não chegou ao mesmo tempo em todo sítio, não é?
que é ver que até um certo tempo, não é? Havia essa carga ideológica que os arquitetos tinham, que os artistas tinham, e aí de facto era relativamente fácil de identificar. Digamos que os conceitos eram mais ou menos, e o posicionamento de todos os conceitos ideológicos era mais ou menos. E a partir do momento em que ele implode, tornou-se difícil. Portanto, tornou difícil para um arquiteto atingir essa expectativa que tu dizes, não é? Que se calhar o Niemeyer conseguiu dar expressão em muitas coisas. Agora, sem ideologia é difícil, parece que é só formal, não é? Não sei se há. Concordo. Eu até gostava de falar uma coisa, não sei se ainda tens mais uns minutos. Eu acho que isso consiste a ler perguntas. Que é, por exemplo, quando o Bernie e o Becker, quando começaram a fotografar os assentamentos industriais no Ruhr, enfim, depois eles acabaram por viajar bastante e fizeram em vários sítios, na Inglaterra, nos Estados Unidos. A verdade é que aquele corpo de trabalho possuiu a capacidade de alterar por completo o modo como outras disciplinas olharam aqueles artefactos, que no fundo já o eram, porque já estavam mortos. E nesse sentido, aquelas fotografias não só foram muito singulares para o campo da arte, mas também foram para a sociedade, porque a ideia de património industrial é completamente indissociável daquelas duas pessoas terem obsessivamente catalogado por tipologias uma série de arquiteturas em espera ou em estado de abandono e fizeram sempre com o mesmo céu, sempre a preto e branco, quase sempre com plano frontal ou com perspectiva aplicada. E o que eu sinto muitas vezes é que a arte tem, como eu dizia há pouco na apresentação, tem essa capacidade de isolar um tema e quase discutá-lo na precisão. E isso é o que me interessa mais nessa ação artística. Depois há muitas perguntas que ficam por responder, não é? Sobretudo nos casos mais recentes. Eu não teria estava a ler uma entrevista com o Wolfgang Tillmans e ele dizia que não valia a pena perguntar-lhe sobre a profundidade, porque o que ele quer fazer é trabalhar sobre a superficialidade, porque a superficialidade é aquilo que melhor traduz o presente. É muito curioso esta posição. Não, mas é interessante tratarmos a ouvir, porque ao princípio podia-se configurar uma espécie de ponto de encontro, não é? O vulgar e o banal de que falava, porque é um tema muito recorrente, nós estamos a ver, não, a conversa do ordinary, que o banal pelo qual se interessam sobretudo os fotógrafos são poucos os artistas plásticos para fugir da metáfora visual que se interessam mais, mas os fotógrafos muito do banal da arquitetura, mas é mesmo isso. Mas é muito interessante porque os artistas começaram a se interessar pela fotografia por causa do banal, da recuperação do cotidiano, porque a fotografia de facto transporta. Sim, eu acho que é uma espécie de ciclo. Mas os artistas que não são fotógrafos se interessam por isso, é mesmo assim, parece que vão fechar um ciclo dessa tentativa de integrar totalmente a obra de arte na vida cotidiana. Já não chegava ao objeto, por isso temos que tornar a perspectiva da vanguarda histórica. Sim, completamente indistinta do meio em que nós vivemos. Muito bem, sobretudo com esta possibilidade que a fotografia contemporânea traz de toda a gente poder fazer, produzir uma imagem. Não é? Mas é muito interessante porque há momentos em que nós achamos que quer a fotografia, quer a fotografia de que estás a falar, e nós estamos a falar dos bestos, da leitura, da objetividade russa, parece que é a mesma coisa que os arquitetos, e não é. É totalmente diferente. E enquanto nós podemos falar de um banal, ou de um olhar para o banal na fotografia, eu duvido que se possa falar da arquitetura banal, por isso é que eu acho que tornou-se claro, mas até ao ouvir, por isso é que é tão acertado falar de arquitetura popular e não banal. Porque, apesar de tudo, está a ficar uma tradição, não é? Transmissão de conhecimento ao longo do tempo, sempre assim. E esta imagem não deixa de falar de uma ruptura com qualquer coisa, não é? Mas é muito interessante porque os nossos discursos supostamente ocultos e teóricos e críticos acerca da arte e da arquitetura se falam desta espécie de ponto de encontro, que era a arquitetura, que era a arte, encontraram
o banal e não é nada verdade. Também é um outro ponto de ruptura. Sim. É um outro ponto de ruptura. Houve outra coisa que o Ricardo falou que eu achava, e depois gostava mesmo, ninguém tem perguntas, não precisa. Eu só uma última pergunta, que era sobre esta coisa muito interessante, e que eu acho que há um ponto de contacto entre as vossas duas apresentações, que é como é que se pega um momento absolutamente indistinto, banal, e o transforma em cultura. E é semelhante, quer seja o popular, quer seja... Sim, eu acho que essa é a grande contribuição da arte das chamadas vanguardas históricas, é ter conseguido, como nunca antes, alargar o conceito de cultura ao acaso, à ideia de acaso, à ideia do has found, não é? À ideia do feito, que o Paulo abordou, mas não desenvolveu. Ou seja, colocar em pergunta se as categorias que anteriormente estavam instituídas como categorias estéticas, e depois a pessoa que poderá falar sobre isto, fariam sentido. Nesse sentido, eu acho que a arte foi a disciplina mais profunda, no sentido em que alargou por completo a ideia de cultura, muito mais do que a arquitetura, por um motivo. Porque a arquitetura nunca pôde abdicar de se filiar com uma tradição. Nunca. Mesmo o movimento mulher, hoje sabemos, já estamos muito longe dele, ele não abdicou de se filiar numa tradição, simplesmente abdicou da tradição burguesa e foi buscar outro tipo de tradições, foi o mundo arcaico, o Japão, outras. E eu acho que a arte conseguiu cortar o fio ou o cordão umbilical. Penso que foi, não sei tanto quanto eu sei, a única disciplina que o cortou e que, portanto, pôde reinventar o conceito de cultura. E nesse sentido foi muito útil. Pois é interessante também falar sobre a questão do feito, não é? Como um tema. Porque eu acho que de facto é muito. Às vezes eu volto a recordar essa parte. Eu acho que essa ausência de ideologia, e pegando na ideia das vanguardas, as vanguardas eram perfeitamente comprometidas do ponto de vista político, não é? Todos tinham. Eram anos muito duros e as pessoas tinham deus políticos, terminaram quase todos em tragédia, por isso é que nos custa a nós admitir isso hoje, não é? Temos filiações políticas e deixarmos os partidos e que esse corpo de ideias nos pode, custa-nos muito. E isso é muito importante para qualquer tipo de intervenção, para um artista, para um arquiteto. Em qualquer campo sempre é muito difícil, porque de facto eu acho que existe por trás da arquitetura ou por trás das imagens existe um campo ideológico, sempre nem que seja a usar a palavra ideologia ligada a um aparelho de ideias que se reflete numa prática. E portanto eu acho que algumas destas questões são muito. Eu acho que a arte tem essa vantagem de não ter. Eu acho que a arquitetura tem uma coisa terrível, é que tem que ser feita, não é? E depois tem que ser vivida, e depois às vezes é que ficar deitá-la abaixo. Eu tenho amigos arquitetos que dizem sempre isso deita-se abaixo, isso não te preocupes, daqui a uns anos, se as pessoas não usarem, isso deita-se abaixo. Mas deita-se pouco abaixo às vezes, não é? Porque não há dinheiro e por questões funcionais, pragmáticas, não é? E portanto depois a pessoa tem que viver com aquilo. Mas aquilo é desenhado, não é? É pensado e desenhado, e portanto. Mas às vezes custa-me mais amar a arquitetura, sei lá, que alguns dos edifícios da Universidade Nova são um excelente exemplo, não é? Eu já dei aulas dela, apresentei algumas conferências delas e essa dificuldade é muito mais fácil de estar dentro de uma coisa destas do que naquele edifício que foi construído há pouco tempo, que foi construído para ser a universidade, que felizmente não foi para a frente, o projeto total que eu conheço, por falta de recursos. Mas, portanto, quando a arquitetura é má, no meu entender, é pior do que algumas das minhas casas da Alda. Porque foi pensada a partir de outro ponto. Foi pensada por uma pessoa que estava consciente e que tinha a expectativa de que aquilo fosse boa para a arquitetura. E, portanto, eu acho que a arquitetura é muito difícil, porque acaba por ser uma expressão artística, não é?
mas todas as outras nós podemos não ir, se ela tiver um livro nós podemos não ver. Agora, a arquitetura nós temos que entrar, temos que viver, e essa parte é quase... Portanto, a arte tem uma liberdade, isto voltando. É aquilo que tu disseste, tem uma liberdade muito maior, um campo especulativo muito maior. Portanto, e essa liberdade, acho eu, que é cada vez mais usada e cada vez mais usufruída até porque também constrói outros planos, os que tu falaste, que é exatamente a ideia de ter outra cultura, ou ter diversos níveis de cultura, o que estabelece uma confusão, pode ser uma confusão enorme, mas que é um desafio, uma coisa. Mas isso é a mesma coisa que a plataforma do Jardim de Santa Clara, a primeira imagem, tem essas camadas, ou seja, podemos discuti-la aqui meia hora, de um ponto de vista erudito, disciplinar, o que é que ela significa na construção da cidade, na invenção do que é um jardim, nas vistas, ou então ser percebido como um muro da Feira da Ladra. E está ótimo que seja especular, porque nesse sentido é plena cultura. Como as pessoas diria mais. Diga. Eu não era bem uma pergunta, era mais um comentário. Eu acho que neste tema do que é bonito e do que é feio em termos da fotografia, eu acho que tem tudo a ver com o que é que a fotografia quer dizer, a história que ela conta. Quando tiramos uma fotografia, tiramos-la para contar qualquer coisa, para representar qualquer coisa. Não é só apenas por tirar uma fotografia. Por isso, eu acho que nunca poderia ser bonito ou feio se tem qualquer coisa a contar, se tem alguma coisa a dizer. Em termos da arquitetura, acho que já não... Pronto, é completamente diferente. Também pode ter qualquer coisa a contar, uma história, mas, por outro lado, não ser considerada bonita. Por exemplo, as fotografias do Ricardo Carvalho não foram com uma máquina profissional, não foram com o cuidado que o fotógrafo teve, mas não eram feias, porque queriam contar qualquer coisa, estavam ali para alguma coisa. A arquitetura também tem a ver com a funcionalidade e com tudo o resto, mas, no entanto, não é tão simples quanto a fotografia, no meu entender. Tal como a arte, tal como... Acho que há... As diversas camadas de determinado artefacto podem ser lidas por... Isso é uma coisa que o mundo contemporâneo tem uma certa dificuldade em assumir, porque o reflexo dos desejos democráticos, não é? Que são excelentes, aniquilam ou tornam politicamente incorreta a ideia de que pessoas diferentes percebam coisas diferentes ou não percebam um objeto. Mas o facto é que a plataforma da Feira da Ladra é um bom exemplo, porque podemos discuti-la filosoficamente a partir do que é construir a cidade, ou podemos, como eu dizia na brincadeira, ou podemos dizer que os miúdos se encostam lá no dia da Feira da Ladra e as tendas das roupas e não sei o quê. Mas é assim, essa convivência de percepções. Mas acho que é uma coisa interessante, eu só fui lá pela legenda, porque eu quando comecei a ver a imagem... E saiu, eu sei que eu fiz daquela maneira. E é por isso que eu digo que existe sempre essa coisa que eu acho que a fotografia continua a ter, que é desenvolvendo-nos a hipótese de nós olharmos a partir de outros sítios, é? A partir de outros, seja com as tuas fotografias, as minhas ou de outra pessoa qualquer. Não é? Há aquele caso muito famoso, aquela casa em Los Angeles. Exatamente, tem lá os pezinhos dos pessoas vão à procura da casa do Schumann, não é? As pessoas vão ver a casa e chegam lá e isto não é a casa. Depois tem que ter lá, tem que se posicionar naquele sítio para ver como a fotografia vê. Sim, eu acho que a fotografia tem pela arquitetura muito bem, mas conduzindo também a algumas tragédias, não é? Porque, como foi, quer dizer, a partir do momento em que as imagens são impressas em jornais e revistas no final do século XIX, a arquitetura mudou radicalmente. Há aquele exemplo do Corbusier, quando foi a Viena ver as coisas do Hoffmann, e chega lá e diz, mas isto é horrível. Eu vi umas fotografias fantásticas disto, as cores são horríveis, eu tinha visto também as fotografias. E ele dizia isso, ele dizia, as fotografias são horríveis, não é? Porque não nos dão, e de facto têm essa coisa de podem ser horríveis por causa disso. Mas só uma coisa, porque a arquitetura tem um programa.
não é? Mas eu acho que quando tu desenhas, à exceção dos arquitetos escultores, não é? Todos os outros arquitetos trabalham com programas, e com programas muito. Quando fazes a escola, trabalhas com programas muito apertados, não é? Sim. Que a maior parte dos artistas não trabalha com programas que cria. Mas depois também há aquelas. Os curadores dos Não, museus. não é isso, mas há aquela concepção mais. Sim. Estava aqui a lembrar várias questões e a importância que a fotografia teve, falando em termos de objetividade ou de objetivo versus subjetividade, na história da pintura, a partir de uma perspectiva própria. E até que ponto é que o verso da medalha também foi marcante para a composição, até que ponto o pictórico também implicou uma nova visão para os fotógrafos. Por outro lado, estou a lembrar do potencial da arquitetura que é explorado, por exemplo, pelo Gordon Clark, através daquelas composições e fotografia. Ela vai fazer. Exato, através das composições de fotografias, dos cortes que eles fez nos edifícios. E agora, na atualidade, a questão da até que ponto é importante, talvez para os arquitetos, e não só também para os fotógrafos, a possibilidade na globalização, numa visão mais da aldeia global, de termos Portugal cartografado, fotografado, visto do céu, ou a possibilidade que nós temos de ver fotografado todo através do Google Earth, todo assim. Acho que são tópicos de conversa para outros não. Posso pegar nisso? Eu acho que o Paulo referiu isso. Não sei se temos que acabar, mas eu acho que aquilo que a arquitetura e a arte conseguem fazer, e obviamente a filosofia, que não falámos aqui, mas que eu acho que é a disciplina, a primeira, habitualmente, a fazer a primeira linha de embate, é a criar as sínteses, porque, quer dizer, interessa muito pouco que depois dos Becker as outras pessoas tenham dado a fotografar silks e em penas de casas, com a estrutura em madeira e por aí fora. É muito importante este olhar novo no sentido em que o Levante coloca uma pergunta que ninguém tinha colocado antes e fazer a síntese. Essa é a tarefa que distingue, do meu ponto de vista, a arte e a arquitetura de uma produção mais ou menos popular, ou imersa na cultura popular, que depois rapidamente, e o sistema capitalista é exatamente sobre isto, que é a reprodução crítica de imagens que têm uma gênese habitualmente bastante forte e que depois são banalizadas até hoje. Enfim, nós já nos rimos com as sínteses do Mondrian, ou com, enfim, cai um pouco quase na questão paródica. Com estas imagens sobre o banal que o Paulo Catrica nos traz e o resto do trabalho que o Paulo faz, que é excelente, eu acho que o Paulo está interessado em outra coisa. Eu acho que ele está mais interessado no modo como a arquitetura configura a vida. Tu não falaste muito nisso, mas o teu trabalho sobre as Newtowns é exatamente sobre a questão de poder ideológico que tijolo, cimento, betão, prado, árvores, aquilo que eu chamei a criação de uma situação, como é que isso configura um determinado enquadramento de vida. E isso só a arquitetura é que pode fazer. Quer dizer, não há outra disciplina, nem a filosofia, nem a arte, nenhuma disciplina consegue configurar a vida como a arquitetura. É a única. A única. E que tem poder que pode ser obscuro. Sim. Sabes que eu acho que pode ser para mim, só para fechar aquilo que tu disseste, neste projeto que eu fiz sobre a paisagem social inglesa, ou os Newtowns, é muito engraçado porque quando o apresento, para muitas pessoas, para muitos ingleses, aquilo é uma coisa má, porque toda a arquitetura moderna é má para muitos ingleses, não é? Pronto, que representam o modelo do Estado Social, por exemplo, coisas que não foram muito assimiladas, que agora, felizmente, estão a ser muito bem investigadas, tratadas, discutidas até em grandes jornais, nos mídias, que é uma coisa... Mas, portanto, as minhas imagens, não é? As poucas pessoas que as viram, algumas pessoas que as viram, o assunto recuperou-se para eles, porque isto afinal é muito mais interessante do ponto de vista arquitetónico do que eu pensava.
porque de facto eles têm um estereótipo. E eventualmente, em algumas destas imagens, elas não são exatamente a aldeia da Lapa do Lobo, em algumas são mais bonitas, noutras não. Mas eu acho que a fotografia e todos os meios visuais e muitas das questões da arte contemporânea fazem exatamente isso. Não é? Quer dizer, provocam ao ponto de nos fazer, nos estimular a ter algum posicionamento crítico sobre o assunto. Ou então que a gente desista completamente e diz, eu não quero compreender isto, porque essa é uma hipótese excelente também, quando se vai a uma exposição daquelas gigantes, não é? Na Teia, não é? Onde nós só vemos 10% da exposição, só vemos porquê? Porque nós próprios filtramos e escolhemos as coisas que queremos ver. E portanto a arte tem essa coisa fantástica, não é? De nos fazer escolher coisas, não é? Tomar decisões. Eu acho que pode ser. Obrigado. Obrigado.